Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa e essa é mais uma de nossas aulas sobre a fisiopatologia das doenças cardiovasculares. E o tema dessa aula que nós vamos conversar é sobre hemorragia. A hemorragia, por definição, é toda e qualquer perda sanguínea, tá? Ou seja, toda vez que um sangue arterial, venoso ou capilar sai do seu local de origem. Ela pode ser causada por dois fatores, são duas etiologias. Ou por fatores que afetam a integridade dos vasos sanguíneos, fazendo com que esses vasos sofram alguma lesão, e venham a se romper, deixando extravasar o sangue, ou por fatores que interferem diretamente nos mecanismos de coagulação. Entre esses fatores, o principal fator é a trombocitopenia, que é a diminuição da quantidade de plaquetas, restos celulares do megacariócito responsável pelo processo de coagulação. As hemorragias, elas podem ser classificadas como hemorragias internas ou externas. Uma hemorragia interna é quando há o extravasamento de sangue arterial, venoso ou capilar, dentro do seu organismo, sem que haja nenhuma possibilidade de visualização. Já uma hemorragia externa é toda vez que há o extravasamento de sangue arterial, venoso ou capilar, e esse sangue toca a sua pele ou mucosas, possibilitando a visualização desse sangue. Então, se eu estou sangrando e não consigo ver, é uma hemorragia interna. Se eu estou sangrando e eu consigo ver que eu estou sangrando, é uma hemorragia externa. Com relação à classificação, nós temos 3 variáveis para a hemorragia. Primeiro de tudo, a quantidade de sangue perdido. A velocidade da perda desse sangue e o local afetado. Então, são 3 variáveis que estão casadas, estão intrinsecamente ligadas uma à outra, e uma é dependente da outra. Dependendo do local afetado, a velocidade da perda sanguínea é maior, portanto, a quantidade de sangue perdido é maior. Um exemplo, uma hemorragia arterial, como é um vaso sanguíneo extremamente calibroso, nós temos uma velocidade de perda muito maior, porque o sangue arterial sai com a pressão do bombeamento do músculo cardíaco. Então, a velocidade da perda é maior, consequentemente, a quantidade de sangue perdido é muito maior. Já uma hemorragia capilar, como aquelas que são feitas intencionalmente por exames aonde se fura o dedo, o local afetado é um capilar. Portanto, a velocidade da perda é muito menor. E, consequentemente, a quantidade de sangue perdido também é muito menor. Então, são 3 fatores que estão extremamente ligados uns aos outros. Nós temos 3 tipos de hemorragia. Já vimos que a hemorragia pode ser classificada em interna e externa. Alguns fatores que estão ligados à hemorragia, e elas são classificadas de acordo com o local de origem. Se o sangramento ocorre em artérias, então essa hemorragia é arterial. É o sangramento onde o sangue está jorrando de uma artéria.
O sangue arterial, ele apresenta a coloração vermelho vivo. Sua pressão é em jatos, né? Pulsando em sincronia com as batidas de ejeção do coração. E a perda de sangue é rápida e em grande quantidade, né? Levando o indivíduo à morte em pouco tempo, se não tomadas as devidas precauções de atendimento. O sangue arterial, ele apresenta essa coloração vermelho viva devido à grande quantidade de oxigenação. É um sangue aonde as hemácias estão levando a primeira carga de oxigênio, por isso apresenta essa coloração vermelho vivo. O sangue venoso é o sangue que está saindo de uma veia, ou vênula, e o sangramento é contínuo, é uniforme e apresenta uma coloração vermelho mais escuro. Já a hemorragia capilar, o sangue vai escoando para uma rede de capilares, né? A cor é vermelha, normalmente bem menos vivo, menos intenso do que um sangue arterial, e o fluxo é muito mais lento, né? Por isso a preferência de testes rápidos se utilizar o sangue capilar. Então aqui nós temos um exemplo aqui nesse slide a respeito dos tipos que eu acabei de explicar. A hemorragia arterial, a hemorragia venosa e a hemorragia capilar. A hemorragia, ela também pode ser classificada de acordo com o local, né, aonde está ocorrendo o sangramento. Além de poder ser classificada como interna e externa, arterial, venosa ou capilar, ela pode ser classificada de acordo com as características que ela apresenta. Entre essas características, a primeira que nós vamos falar são as petequias. Petequias são pequenos pontinhos hemorrágicos do tamanho da cabecinha de um alfinete, ou seja, pontinhos muito semelhantes a picadinhas de inseto. A gente consegue visualizar petequias em alguns processos alérgicos e principalmente em algumas doenças, como é o caso da dengue, a presença de petequias. A púrpura, que são manchas roxas de tamanho variado. A equimose, que são manchas grandes de sangue na pele, porém sem aumento de volume, apenas a mancha de sangue. O que diferencia do hematoma, que também é uma mancha por acúmulo de sangue, porém com aumento de volume. Então, o hematoma, ele está presente o extravasamento do sangue associado a um edema, né? Na maioria das vezes, causado por uma agressão física, né? Uma agressão tecidual, uma agressão física. Então, não confundam equimose com hematoma. A equimose há apenas a presença da mancha de sangue. O hematoma, a presença da mancha de sangue com o aumento do volume local. Tá? A hemoptise, que é a eliminação de sangue vivo na forma de vômito proveniente da árvore respiratória. Hemoptise é um dos sinais clínicos presentes em pacientes com tuberculose, né, com câncer de pulmão, ou seja, o sangue que está vindo através de grande tosse, né, o paciente tosse demais,
a ponto de expelir sangue pela boca. E esse sangue é proveniente do sistema respiratório, está vindo da árvore brônquica. Então, quando esse sangue que está saindo pela boca, depois de crises de tosse, e proveniente do sistema respiratório, nós chamamos esse sangramento de hemoptise. Diferente da hematêmese, que também é um sangue expelido pela boca, porém, esse sangue da hematêmese é proveniente do sistema digestório, é proveniente do estômago, com aparência semelhante, escura, semelhante à borra de café, devido à ação de enzimas gástricas e do próprio suco gástrico. A melena, que é a perda de sangue escuro, brilhante e extremamente fétido, com aspecto de derivados de petróleo, liberado nas fezes. A otorragia, que é a perda de sangue pelo ouvido. A otorragia é algo que deve ser avaliado com muito cuidado, porque, dependendo da circunstância, a otorragia pode representar desde a perfuração do tímpano até mesmo um traumatismo craniano. Um indivíduo, um paciente que bate a cabeça, tem uma pancada súbita na cabeça e começa a apresentar desorientação e sangramento no ouvido, ele é um sério candidato a ter sofrido traumatismo craniano. Então, é algo que deve ser avaliado com muito cuidado. Então, a otorragia tem várias causas, infecção de ouvido, perfuração de tímpano, ou, no pior dos casos, um traumatismo craniano. A epístase, que é a perda de sangue pelo nariz, que ocorre pelos mais diversos motivos, desde uma exposição exacerbada ao sol, em pessoas com uma certa sensibilidade, até mesmo alguma questão de agressão ao nariz que venha a causar o sangramento. E a hematúria, que é a presença de sangue na urina, que também tem os mais diversos motivos, desde uma contaminação de sangue menstrual na urina, até casos mais graves de infecção urinária, uma glomerulonefrite ou uma pielonefrite. Então, a presença de sangue na urina existe sangue na urina em baixa quantidade, e isso é normal. Afinal, a urina é um ultrafiltrado do sangue, porém em pequena quantidade. São pequenas a quantidade de hemácias presentes na urina. A presença de sangue, grande quantidade de hemácias na urina, tem vários significados, que vão desde a contaminação menstrual até infecções graves. Então, aqui um exemplo, nessa imagem, um exemplo de petequias, que são as manchinhas pequenas. Nesse slide, a presença de púrpura. Lembrando que em idosos é comum se encontrar manchas roxas. Isso é chamado de púrpura senil. E isso acontece de maneira fisiológica. Qualquer atrito na pele de um idoso, principalmente se o idoso, a idosa, tiver uma pele muito clara, vai apresentar manchas de púrpura senil. Algumas pessoas desenvolvem, inclusive, o que nós chamamos de púrpura simples, que basta
um estado emocional alterado e a pessoa começa a relatar o aparecimento de manchas roxas, como se fosse uma equimose. As pessoas erroneamente chamam de hematoma, mas essas manchas roxas começam a aparecer nos braços, nas pernas, por estado emocional, púrpura simples. Mas, na verdade, púrpura, propriamente dita, é uma doença ligada à síntese de protoporfirina e porfirina, que desencadeiam manchas que são fotossensíveis. A diferença da equimose e do hematoma, para que fique bem claro e não reste dúvida, a equimose, a mancha decorrente do extravasamento de sangue local, e o hematoma, que é a mancha de sangue com aumento do volume local. Então, aí nós vemos bem qual é a diferença. No canto esquerdo nós temos uma equimose e no canto direito, ali no olho do paciente, nós temos um hematoma com aumento visível local. E para encerrar nossa aula sobre hemorragia, nós vamos falar um pouquinho a respeito da hemofilia. A hemofilia, que é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, e ela causa a perda de um dos fatores da cascata de coagulação. As pessoas portadoras dessa doença, da hemofilia, elas não possuem as proteínas ativadoras da cascata de coagulação. E, por esse motivo, um sangramento se inicia sem ter a cascata em formação para poder realizar um coágulo e estancar aquele sangramento. São vários os fatores de coagulação no sangue que agem como uma sequência, realmente, por isso é chamado de cascata de coagulação, porque ocorrem em sequência, uma dependente da outra, e no final dessa sequência é formado um coágulo e o sangramento é interrompido. Numa pessoa portadora de hemofilia, um desses fatores não funciona, então a cascata é interrompida, o coágulo não se forma e o sangramento continua. Aqui para vocês, nesse slide, as vias de coagulação, são duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca, que é avaliada nos testes laboratoriais de TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, e a via extrínseca, que avalia ali o tempo de protrombina. Também temos o TT, que avalia o tempo de trombina. Então, nós temos a avaliação do tempo de tromboplastina parcial ativada, o tempo de protrombina e o tempo de trombina. Todos avaliando aí as duas vias de coagulação, a via intrínseca e a via extrínseca. Como eu falei para vocês, a coagulação ocorre em um mecanismo de cascata, entre eles fatores importantíssimos como os fatores 9 e 10, que são ponto-chave no processo de coagulação. Um processo depende do outro, e esse processo é falho nos portadores de hemofilia. Como eu disse para vocês no slide anterior, é uma doença recessiva, de caráter recessivo, ligado ao cromossomo X, ou seja, ao cromossomo sexual. Como as mulheres têm 2 cromossomos X, uma mulher, na maioria das vezes, ela é portadora do gene, porque ela tem 2 cromossomos X. Já o homem, por ter apenas um cromossomo X, a chance dele ser afetado é maior. Então,
tá aí um heredograma, né, de classificação de portadores de uma síndrome que acarreta falhas na coagulação, chamada hemofilia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E o tema da nossa próxima aula, que é hemostasia e trombose. Até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau.